Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim, que estejam em casa, se cuidando. A Pro tá morrendo de saudade de vocês, né? E a gente vai estar aqui hoje para fazer o processo de recomeçar. Todo recomeço exige dedicação e disciplina, né? Está exigindo isso de mim e vai exigir isso também de vocês. E eu sei que meu nono ano não vai decepcionar e vai ter sim muita dedicação e muita disciplina. Hoje, né, a gente vai iniciar um novo continente, né? Então a gente tava nessa ansiedade, quando é que a gente vai começar a trabalhar os continentes? E a gente vai começar hoje o capítulo 3, trabalhando o continente europeu. Depois a gente bater muito, né, na África, na América, no 8º ano, vamos começar, né, Europa. O continente europeu, ele é um continente bem particular, né? Até porque a gente tem um limite territorial muito pequeno, com uma grande quantidade de países. Então, aqui a gente tem 50 países, né? A gente brincava quando a gente viu a América, que aquela extensão toda a gente tinha só 35, né? E na Europa, essa extensãozinha, a gente tem essa quantidade. São países que têm um território pequeno, né? E eles têm que aproveitar o máximo. Além disso, tem uma outra questão que pega, né? A Europa, ela fica muito próximo do Polo Norte, né? É banhado, inclusive, né, pelo o Oceano Glacial Ártico. Então, ela tem uma condição climática que também desfavorece, né? Isso daí. Então, hoje a gente vai falar sobre os aspectos gerais e os aspectos físicos da Europa. Eu vou iniciar, agora trabalhando com vocês, um título que ele coloca no livro de vocês. Uma península chamada Europa. O que é península? Lembram? Eu espero que sim, viu? Senão eu vou puxar a orelha. Então, península é toda porção de terra, né, que ela é cercada por água, só tem um espaçozinho que se liga ao continente. E ela é península de quem? Porque toda península tem que ter, né, essa porção de terra que vai fazer essa ligação. Então a gente costuma dizer que a Europa, ela né, se a gente for observar pelos aspectos geológico, geográfico, aquela divisão geológica, geográfica, ela seria uma península da Ásia. Mas, como eu falei para vocês, a gente sempre trabalha, a gente tem que ter sempre duas óticas, né? Duas visões. Então, para a definição do que é um continente, a gente tem dois critérios. O critério geológico, geográfico e o critério cultural. Então, é importante que vocês entendam que no critério geológico, geográfico, a Europa não deveria ser um continente. Ela faria parte, ela seria uma península da Ásia, né? Formando o que a gente chama de Euroásia, né? A Eurásia. Então, ela, de acordo com o critério geológico, geográfico, não. A Europa não seria um continente. Mas, o que vai dar essa característica da Europa, né? Ser um continente é justamente os aspectos sociocultural, ou aquilo que eu vim dizer para vocês, né? Aquele segundo critério. O critério histórico, né? Linguístico, cultural. Então, já imaginou a Ásia, né, com os orientais, aquela cultura toda, misturada no mesmo continente que os europeus? Ó que choque! Então, foi necessário se desapegar, né? Se desapegar do critério geológico, geográfico e criar um novo critério. Então, a partir do critério sociocultural, sim, a Europa, ela é sim um continente e é esse critério que a gente utiliza mais, né, atualmente. Acho que vocês lembram que a gente estudou lá, né, América. Então, aqui só tem a ilustração do que a Pro tá falando, né? Se a gente for observar, é um bloco de terra único. Então, a gente deveria ter aqui não 3 continentes, mas não deveria ter 3 continentes, mas um continente só, porque não tem a fragmentação, são colados, né? A Ásia recentemente, né, pelo canal de Suez, foi separado, mas ainda tem uma grande proximidade. Então, com base no critério
Sociocultural, sim, a gente pode chamar a Europa de um continente, né? Então agora a gente vai para observar a localização. A Europa realmente ela fica, né? Como a gente costuma dizer, ela fica em 3 hemisférios dos 4 que a gente tem, né, no mundo. Então ela vai fazer parte da porção norte, tem uma pequena parte na oeste e a sua grande maioria na leste. Então a gente vai dizer que ela pega 3, né, dos 4 hemisférios. Então é importante que a gente observe essa localização e também a extensão. A Europa ela só vai perder, né, para a Oceania em termos de extensão. Aqui eu coloquei para vocês, né, a nível, né, só para vocês se ligarem, a questão dos seus limites. Então a gente vai ter o limite do norte, né, que é o Oceano Glacial Ártico. Lembra sempre, não pode esquecer, Ártico em cima, Antártico embaixo. Eu sempre martelo isso com vocês para vocês terem essa noção de localização. Não pode esquecer. Ao sul, né, é banhado pelo Mar Mediterrâneo, ali naquela faixazinha que separa da África, Mar Mediterrâneo aqui, né? A leste faz fronteira, né, com a Ásia. Lembrando que não tem uma fronteira, né, marítima, realmente é uma fronteira, né, que é formada pelos montes Urais. A oeste, né, o Oceano Atlântico Norte e a sudeste pelo Mar Negro. Então essa é o limite físico da Europa aqui, que é importante que vocês lembrem. Lembrando também que a gente vai ter a ilustração mais na frente, que a Rússia ela vai ser um daqueles países que estão em 2 continentes. São muitos países, professora? Não, a gente sabe que não. Mas a gente tem alguns países que se enquadram nisso. E a Rússia vai ser o exemplo mais gritante. Então a Rússia ela vai estar, né, vai ter uma parte do seu território na Europa e a outra parte vai ficar na Ásia. Então ela é uma nação, né, bicontinental, né, com 2 continentes. Então é importante que a gente observe isso, né? Aqui eu coloquei para vocês que é um fator interessante também, né, que o maior país do mundo, a Rússia, né, faz parte da Europa e o menor também, que é o Vaticano. Então a gente vai ter, né, essas 2 peculiaridades aí também. É um continente que ela vai ter bastante características assim peculiares, né, coisas que vão realmente só lá a gente vai encontrar. É um pequeno continente, mas com grande importância histórica. A gente sabe que foram as nações da Europa que colonizaram o restante do mundo. Então, levaram sua cultura, né, sua influência aí para praticamente todo mundo, né? Berço de grandes civilizações, aí eu coloco aqui, né, a romana, a grega, né? E aí a gente vai ter outras civilizações também que vai nesse mesmo sentido, né? Civilizações que a gente sabe que tem sua importância histórica, religiosa, linguística, cultural, né? E aquela fato que eu já tinha dito que colonizou, né, boa parte do mundo. Então agora, aqui foram os aspectos gerais, né? Eu fiz aquela apresentaçãozinha que eu sempre faço para vocês, agora a gente vai para os aspectos físicos. Uma coisa que é importante a gente lembrar que a Europa, quando a gente fala em relevo, a gente vai encontrar os 4 tipos de relevo. Nós vamos ter as depressões, vamos ter os planaltos, as planícies e as montanhas. Então a gente vai ter, né, tudo isso muito bem limitado. O que eu quero que vocês prestem atenção nisso? Sabe, professora, eu vou ter que saber o nome de tudo isso? Não. Eu praticamente nunca cobro essa questão de relevo. O que eu cobro de vocês é aquela velha questão. Se é cadeia de montanha, significa que o relevo ele é recente. Por quê? Porque o relevo, quanto mais recente, quanto mais jovem, mais alto ele vai ser. A partir do momento que ele vai, né, ficando velhinho, ele vai ficando mais baixo. É aquilo que eu sempre digo para vocês. Pensem no relevo como sendo uma pessoa, né? Então, quais são as características do relevo? Uma pessoa. Então, o relevo da Europa, ela vai ser uma pessoa com várias partezinhas, né, com vários fragmentos. Então, a gente vai ter as cadeias de montanha, ou seja, são formações recentes, né? Então vai ter atividades vulcânicas, placas tectônicas ali que vão envolver esse processo e que vão se encontrar onde?
no centro e no sul. Principalmente na porção central e sul, parte da Itália, né, da parte sul da Europa, a gente vai ter cadeias de montanhas. Os planaltos, professora, ele encontra o planalto aonde? Na Europa Norte e também na parte central do continente. Planalto é aquela parte que já foi uma cadeia de montanha, mas ficou um processo, passar do tempo, processo erosivo, aí, vento, chuva, ele vai se desgastando e vai diminuindo, né? Então os planaltos você vai encontrar na parte norte, principalmente, e na parte central. As planícies são as partes que, né, a gente vai formar os rios, né? Então, planície vai estar sempre ligada à água. Sempre falo para vocês, e é importante que vocês lembrem isso. A gente encontra onde? Principalmente no leste. Principalmente no leste. Então, os rios que a gente vai ter, né, na Europa vão se basear mais ou menos nessa porção. E no centro também. E a gente tem pouquíssimas depressões, né? A gente tem depressão não é o forte da Europa, mas a gente encontra, né? Principalmente aí também aqui na porção norte do continente. Então no norte a gente vai ter principalmente o mar Cáspio, né? Que vai ser a grande depressão que a gente vai observar ali. Isso a gente conclui relevo. Não esqueça que a gente encontra as 4, né? Predominância, a gente vai ter predominância, né? Principalmente das cadeias montanhosas e dos planaltos. Vamos para a hidrografia? Bom, o que eu quero dizer para vocês? Eu vou fazer um paralelo aqui. Quando eu falo hidrografia, eu estou falando das águas, né? Lago, rio, principalmente. A hidrografia do continente europeu, ela é uma hidrografia peculiar. Por quê? Porque geralmente são rios pequenos e com pouco, não tem grande volume de água. Ou seja, são rios pequenos que não comportam muita água. Aqui, essa aí é a característica geral. Vamos fazer um paralelo aqui com o Brasil. Brasil, os rios, eles são, né, rios geralmente extensos, né, que vão cortar aí geralmente mais de um estado e que comportam um grande volume de água. Na Europa não, os rios são bem pequenos, né, e que não tem esse volume todo. Eu destaquei aqui 3 que é importante que vocês lembrem. O Volga, né, esse rio aqui ele é o rio mais extenso, né, que a gente vai encontrar no continente europeu. Então, Volga mais extenso. O Reno, aqui ele vai ser um rio de integração. Ele vai ligar, porque na Europa a gente utiliza muito aquelas questões de viajar por rios mesmo. Então, assim, é um meio de transporte muito utilizado. Então, como eu digo para vocês, você está no Portugal, quer ir para a Espanha, né? Atravessa o riozinho e vai direto. Então, isso daqui fica muito claro que ele é um rio que integra, né, muitos países da Europa. Não estou falando de um país só, dos países da Europa, né, dos 50. Importante vocês lembrarem. E o Danúbio, ele é aquele rio que tem uma importância industrial, porque vai ser esse rio que vai abastecer grande parte dos parques industriais da Europa. Esse daqui eu destaco, mas é importante vocês também saibam que tem outros rios, né, o Rio Pó, o Rio Tamísia, mas que assim não é aqueles que a gente precisa lembrar, ok? Vamos lá para o clima? Muito bem. O clima não vai ter grande variedade, né? Por quê? Por conta da sua localização. Clima relacionado à localização. A Europa localiza onde? Na porção norte, bem próximo aonde? Do que a gente chama realmente do polo. Então, vai ser o quê? A gente vai ter climas, né, bem parecidos. Os climas temperados, o polar, né, e o clima mediterrâneo. O Mediterrâneo ali próximo ao mar Mediterrâneo. Polar fica onde, né? Na parte norte, no extremo norte. Ali no extremo norte da Rússia, a gente tem invernos rigorosíssimos. Então, assim, porções que a gente não consegue habitar. A maior parte do ano não tem população ali porque não aguenta esse inverno. O temperado úmido, lembra aquela característica que eu falo para vocês. Temperado úmido é aquele temperado oceânico, né? Então ele carrega a umidade do oceano, por isso temperado úmido, né? Então geralmente próximo ali realmente onde tem mar.
né? Então, por isso, a gente vai ter o temperado úmido. Temperado continental, porque a gente tá na zona temperada, né? A Europa tá na zona temperada, aquela que não é nem muito fria, nem muito quente. E o continental é porque geralmente acontece mais no centro. E o Mediterrâneo, que fica, de fato, no que eu coloquei para vocês, é próximo ali, realmente, do mar Mediterrâneo. Aqui eu coloco, né, então ele vai colocar o polar, né, o frio, que vocês vão ver aqui esse azulzinho, né, o temperado vai pegar boa parte, né, e o Mediterrâneo aqui, ó, que eu falei para vocês, próximo ao mar Mediterrâneo. Ele coloca aqui outros, né, no semiárido, mas como não são aqueles que dá destaque, não é importante a gente fissura. Saibam que tem mais dois, né, que inclusive o semiárido aqui e o frio de montanha. O frio de montanha eu sempre digo que é aquele frio de lugares elevados. Como a gente tem algumas montanhas, lógico, evidentemente, que o frio de montanha não ia ficar de fora. Agora, dentro disso, né, dentro do que é o clima polar, os que se destacam, polar, temperado úmido, temperado continental e o clima mediterrâneo, a gente vai também visualizar as vegetações agora aqui no slide seguinte. O que aqui vocês já até conseguem, né, entender, porque a gente sempre fala, todo continente a gente fala dessas vegetações. Então, biomas, vegetações. A tundra é vegetação de que lugar? Muito bem. Então, a vegetação de lugar polar. Aonde eu tenho clima polar, eu tenho vegetação de tipo tundra. Qual característica? Musgos, né, parece aquele lodinho, né, que só é possível formar a partir dos degelos em algumas épocas do ano, e os líquens, que são aquelas vegetações bem rasteiras. As coníferas, ou taiga, ou floresta boreal, tudo a mesma coisa. Elas, qual é o tipo de vegetação aí que a gente tem que observar? Aquelas arvorezinhas de Natal. Aquelas arvorezinhas de Natal, né, que a gente tem aquele formatozinho, é a vegetação de tipo taiga. Ela é a vegetação de lugar frio. Tundra polar, ok? Taiga, frio. Faz muito frio, algumas vezes neva, mas não chega a ser o inverno rigoroso do polar. Então, tundra, polar, taiga, frio, ok? Os pinheirozinhos, só para vocês não lembrar. Aqui, no próximo slide, vai ver agora a floresta temperada e também a mediterrânea. Ó como não é tanto assim, são 4 de cada, né? Que são as mais importantes que eu peguei. Floresta temperada é aquelas que eu sempre digo pra vocês, aquelas florestas que tem um colorido lindo, que nos filmes a gente costuma visualizar, né? Inclusive porque nos Estados Unidos tem, né? Alguns filmes são filmados lá, a gente visualiza. Quais são as características? São vegetações, né? De uma extensão elevada e que tem esse colorido. E também a vegetação mediterrânea, que tem aqueles verões secos e o inverno bem chuvoso. É aquela vegetação que se adapta às quatro estações do ano, muito bem definida. O Mediterrâneo ele se caracteriza por isso. As 4 estações do ano vão ser bem definidas, bem colocadas. Inverno é inverno, verão é verão, né? Outono é outono, né? E a gente vai ter consegue visualizar bem direitinho isso daí, ok? E a gente encerra aí, né, a questão das características físicas. Falei de relevo, falei de hidrografia, né, falei de clima e finalizamos com vegetação. Então, aspectos físicos concluídos. Uma característica que a gente também precisa observar nesse capítulo 3 é a questão da população. Uma população bem diversificada, né? Eu coloquei aqui a foto só para a gente poder observar, né? Então, são coisas que a gente geralmente visualiza, né? Então aqui é para ilustrar a Turquia, né? Então, mas a população da Europa, ela tem uma característica que vocês precisam lembrar, que vai ser cobrado para vocês na vida, que é o seguinte: a população da Europa, ela está indo na contramão, atualmente ela está indo na contramão do que o restante do mundo vivencia. Hoje a gente vivencia esse boom, né? Essa explosão da população. Então a gente está tendo um aumento em todos os continentes. A gente está tendo um aumento da população. A Europa não vive isso. A Europa está vivendo justamente o contrário, o decréscimo da sua população. Um fator que preocupa muito,
muito mesmo os governos dos países da Europa. Inclusive, tem alguns países, né, que uma tentativa de aumentar a taxa de natalidade, né, fornece até propostas assim, né, bem interessantes, como licença maternidade de 1 ano, né, valores de salário de maternidade exorbitantes, para incentivar os casais a terem filhos. Por quê? Porque geralmente a população da Europa é uma população que tem um nível de escolaridade, as mulheres têm um nível de escolaridade bem alta, trabalham fora, então assim, a prioridade do casal, mesmo quando, né, se casam, não é a prioridade de ter filho. Outra coisa, para criar um filho na Europa, os custos são muito elevados, né? Então, os casais optam por se ter um, e tem alguns casais que é normal lá, nem ter filho. Então, o continente europeu abriga uma imensa diversidade de povos, né? A gente já sabe disso, né? Uma cultura bem diversificada. Então, a gente vai falar a cultura francesa, a italiana, cada uma já tem, ó, sua cara. Então, a gente já consegue visualizar como é, né, a cultura. Então, assim, é muito diversidade. A população se distribui de forma desigual, significa o quê? Que eles não ocupam todo o território. Por conta do clima, também por conta da questão das montanhas, né, que a gente tem lá, então ninguém vai morar em montanha, né? Então, já esse lugar já não é ocupado. Lugar frio, a gente tem que procurar lugar que melhor se adapta, né? Ninguém vai morar no frio extremo. Então, por isso essa irregularidade. Aí ele vai dizer, se concentram nos vales dos rios, né? Reno, na Alemanha, Rio Pó, na Itália. Então, assim, os rios é o meio, assim, para se desenvolver as grandes cidades. As áreas menos povoadas são as que eu falei para vocês, o norte, muito gelado do continente, e as áreas montanhosas. Né? Predominam pequenas e médias cidades, né? Por conta do espaço, tudo é reduzido, né? Então, são países que têm um espaço muito reduzido. Então, a gente vai dizer, tem países que não chegam ao tamanho do estado de Sergipe, né? Que é o nosso menor estado. A maior parte da população trabalha em indústria e no comércio, né? Os índices de natalidade, mortalidade e analfabetismo é baixo. Natalidade, aqui, nascendo, né? As crianças nascendo, então, baixo. Isso, atrelado aqui que eu falei pra vocês, né? O crescimento demográfico também é baixo, né? Na contramão de tudo que a gente tá vendo aí. Aqui, pra gente poder finalizar, no próximo slide, né? Algumas características que eu queria que vocês observassem. A população predominante, né? Predominantemente é adulta, então são aquilo que a gente está vendo agora no coronavírus. Então, nos países da Europa é um perigo. Por quê? Porque a população da Europa, a maioria são idosas, né? Então a gente tem um índice de idosos muito grande e a população, né, adulta, né, ou já chegando a população idosa. Por quê? Porque a expectativa de vida lá é alta. Os jovens, né, a gente está num decréscimo, então geralmente tem pouco. Então os países da Europa têm que criar estratégia. E qual é a estratégia? Receber imigrantes. Só que isso é um processo, né, que demanda todo um conflito interno. Por quê, turma? É importante você entender o quê? Porque isso a gente vai estar incentivando também a questão da xenofobia. Por quê? A xenofobia é o sentimento realmente de você não aceitar o que vem de fora, né? As pessoas que vêm de fora. Na Europa, a quantidade de imigrantes é grande. Por quê? Porque para manter os países funcionando bem, eles têm que receber, porque a população realmente do país é baixa. E isso gera uma questão, né, bem tortuosa, porque aqui também a gente vai ter os maiores índices de xenofobia, justamente atrelado a isso, a ter que receber, porque senão o país para. E essas pessoas geralmente vão trabalhar realmente em serviços que eles mesmos, os europeus, não trabalham. Mas gera uma disparidade, né? Gera uma diferença aí. Ok, turma? Então, assim, aqui a gente trabalha os primeiros pontos, né, do continente europeu. Próxima aula a gente vai trabalhar mais questão econômica, questão política, sempre atrelada ao que eu expliquei hoje. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Beijos e até a próxima aula.